Desse jeito. Bom dia para todas as mulheres lindas, maravilhosas desse grupo, desse momento aqui dentro dessa sala, né? Nós vamos dar continuidade ao tema da semana, que é um tema incrível, né? Também, porque todos eles são muito bons. A gente está falando essa semana sobre mulher equilibrada. E hoje vamos falar sobre emoções e autoconhecimento. E a ministrante de hoje é eu, Tâmara Moreno, e nós vamos falar no texto que fica lá em Salmos 139, Salmo 139, versículo 14. Que é um versículo, gente, que como a gente pegou aqui isoladamente, né? Eu já li essa passagem inúmeras vezes. Mas como a gente pegou esse versículo isoladamente, me veio tantas coisas nele. O Espírito Santo me fez lembrar e me fez sentir tantas coisas, porque eu acredito que, pelo menos para mim, né, nas leituras da palavra de Deus, toda vez que eu leio, e mediante ao momento que eu estou vivendo, eu tenho uma interpretação diferente. Eu acredito também que com vocês seja da mesma forma. Então, como a gente sempre está em evolução, eu senti muitas coisas. Eita, eu moro numa avenida aqui, perceberam, né, o barulho. Vamos ler o versículo e vamos continuar aqui. Versículo Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Olha só que interessante. O tema é emoções e autoconhecimento. Então, para poder aprofundar um pouco no tema, e depois a gente vem para o versículo, eu queria só esclarecer um pouco aqui junto com vocês o que é emoções e autoconhecimento, o conceito em si, né, dessas palavras que hoje em dia está tão em alta, né? Autoconhecimento, você tem que trabalhar suas emoções, ter inteligência emocional, né? Todo mundo, e aí, sua inteligência emocional? Então, hoje é um tema que está trabalhado muito em empresas e que tem trago, assim, muitos benefícios e muita clareza para quem realmente se aprofunda nesse tipo de conhecimento. E nós que estamos aqui, nós viemos, acredito que a maioria, por essa consciência, né? Por essa consciência do autoconhecimento. E tem um um escritor, que ele é o Daniel Goleman, acredito que seja assim a pronúncia. Ele é o autor de um best-seller, né, sobre inteligência emocional, desde 1995. E esse cientista, né, esse profissional nesse assunto, que ele também estudou sobre psicologia e tudo mais, ele divide aí o autoconhecimento, a inteligência emocional, na verdade, né? Ele divide aí em 5 pilares, que é a autorresponsabilidade, que é algo que a gente fala muito aqui também, né? A Ju fala demais sobre a autorresponsabilidade, que depois que ela entendeu, parece que deu uma clareada, ficou mais fácil para ela poder entender e ter empatia pelas pessoas. Vou desativar aqui. Também, o segundo conceito que ele coloca aqui é sobre a percepção das emoções. Né? Lembrando, gente, que a autorresponsabilidade é a capacidade de que uma pessoa tem de assumir a própria responsabilidade por todas as coisas que acontecem na sua vida. Ou seja, nós não somos vítimas mais quando a gente entende sobre autorresponsabilidade. A gente entende que tudo que acontece conosco foi fruto das nossas consequências. Então, a gente tem esse posicionamento de assumir as rédeas da nossa vida e do que está acontecendo com a gente, né? A outra percepção do Daniel Goleman é sobre, o segundo, né, é sobre a percepção das emoções. Quando nós temos essa aptidão de conhecer as emoções humanas, sobre nós temos alegria, tristeza, né? Nós temos todos esses sentimentos dentro da gente. Então, quando a gente consegue ter essa percepção de reconhecer cada momento de tudo isso que acontece com a gente, e a gente, no nosso comportamento, consegue ter empatia
pelo outro, né, mediante o nosso comportamento, e também conseguir equilibrar isso, nós conseguimos viver melhor. A outra coisa que ele fala é sobre gerenciamento das emoções, né, que é conscientização sobre as próprias relações diante das emoções. Então, isso é o gerenciamento. O foco, ele também fala que é o quê? A disposição para manter as atenções voltadas ao aspecto positivo e as qualidades. Ou seja, a gente consegue focar no outro e em nós mesmos para poder despertar isso, né? Não ficar olhando pelo lado negativo, que isso é uma das características muito grandes da mulher também, né? Do temperamento aí, das características da mulher. E também ele fala sobre a ação. É uma forma como alguém se porta e escolhe agir diante de sentimentos negativos, né? Ou algum sentimento de adversidade. Tem essa capacidade de transformar esse momento aí em um modo positivo, né? Tipo assim, aquela pessoa, gente, que sempre tem a solução para tudo, que sempre está olhando as coisas pelo lado positivo e que sempre está com essa sempre tem ali aquele jeitinho de entender por quê, porque ela entende o temperamento do outro, ela sabe que aquela pessoa é assim, é assado, então ela consegue ali conduzir a situação. E o que eu entendo mediante esse tema, emoções e autoconhecimento? Que quando a gente tem, gente, esse conhecimento de entender, de nos entender, né, nas nossas características e nos nossos temperamentos, e a gente entende que cada um tem um temperamento, fica mais fácil de lidar com a vida, né? Então, assim, fica mais fácil de viver nessa terra. E o que eu acho mais maravilhoso é que a palavra de Deus, ela sempre nos instruiu com relação a isso. A palavra de Deus, ela fala sobre os temperamentos, sobre o autoconhecimento, só que muitas vezes a gente não tem essa clareza de entender de uma forma científica, como os cientistas trazem. Por isso que é importante a gente se aprofundar nesse tipo de conhecimento. Por quê? Porque a gente faz aquele link e a gente consegue até interpretar e entender qual que é o nosso momento mediante a palavra de Deus, né? E quando eu li esse versículo, eu te louvarei porque de um modo assombroso, né? De um modo assombroso e tão maravilhoso, eu fui feito, né? Trazendo para cada um de nós. E quando a gente tem essa sensibilidade de entender as nossas emoções, a gente consegue ter a sensibilidade de entender e receber o amor de Deus. A gente consegue ter essa sensibilidade de falar, nossa, o Senhor me fez de uma forma tão linda, porque nós somos únicos, como a Amanda trouxe aqui já de uma forma assim, muito maravilhosa, com muita propriedade, falando sobre, né, essa questão que somos únicas, não tem forma igual a nós. Então, assim, quando a gente entende isso de forma, assim, mesmo do Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo, gente, nosso coração fica muito grato, que é um dos princípios que a gente fala aqui também. As portas se abrem, mesmo mediante as diversidades da vida. A gente consegue entender o tanto que o mundo é mais belo, a gente consegue olhar para a vida de uma forma diferente, quando nós temos esse conceito de entender quem nos criou, né? Que o Senhor, ele nos ama de uma forma assim, como um pai ama um filho, e ele nos formou, sabe? Então, assim, ele não tem necessidade da gente adorá-lo, da gente glorificar a face dele. Só que nós não temos, como é que fala? Ele não tem essa necessidade de receber isso de nós, mas nós temos essa necessidade. E no final aqui do versículo fala o quê? Tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Quando pegou a minha alma sabe muito bem, sabe o que eu lembrei? Dos momentos que eu vivia cega, agindo de uma forma ingrata, colocando toda a culpa dos meus problemas, né, no meu ex-marido, não assumia as responsabilidades da minha vida, só sabia reclamar, e lá no fundo aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia,
que era o quê, gente? Ela simplesmente, as minhas células, o meu corpo, a minha alma, gritando desesperadamente pelo Criador. Quando a gente não assume esse papel de que nós temos essa necessidade de estar realmente voltado para a face do Senhor, não porque Ele merece, mas porque simplesmente Ele nos ama e nós somos dependentes disso, é como se fosse um celular no carregador, né? O celular precisa do carregador, o carro precisa do combustível. Assim é a nossa vida espiritual. E quando a gente não assume isso, e quando a gente vive a vida querendo resolver tudo pela nossa própria, pela força, nossos próprios achismos, né? Pela força do nosso braço, é impressionante. Chega uma hora que, como a Lúcia fala, né? A conta vem e a gente fica, gente, mas por que está acontecendo isso? A gente começa a se perguntar, porque de tanta coisa ruim que, na nossa percepção, acontece com a gente, e a gente está ali naquela angústia de alma, naquela angústia de um vazio profundo, gente, que só o Senhor consegue preencher. Então, assim, não tem como andar equilibrado nessa terra, não tem como a gente conseguir gerenciar nada na nossa vida se a gente não tiver esse princípio bem fundamentado, sabe? Porque as outras coisas vão se acrescentar. E no sistema que a gente vive hoje, que eu falo muito isso, ele quer nos roubar isso, ele quer nos roubar a nossa atenção para o Criador, né? Então, é muito trabalho, é muita sobrecarga, o dinheiro é muito pouco, a gente sempre quer fazer um extra, mas sem consciência, né? Porque você pode sim trabalhar e fazer tudo isso com consciência. Mas o mundo em si, ele coloca muito isso na nossa cabeça e a gente esquece de realmente se voltar para o Senhor, porque a gente pensa que é nós que vamos resolver muitas coisas da nossa vida, né? E não é, gente, é o Senhor. E quando nós temos essas emoções bem fundamentadas, né, esse autoconhecimento bem claro, o que acontece? Nós não conseguimos mais nos entrar em algumas picuinhas do dia a dia. A gente não consegue mais se ater para esses probleminhas do dia a dia, é muito pequeno para a gente, sabe? Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que fica com falta de paz quando alguém vai falar dela. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vim para cá, para Anápolis, novamente, né? Estava em Santarém. E aí eu escutei alguém falando, nossa, você viu, Tâmara, que fulana, alguém veio me contar uma história assim, Tâmara, fulana falou que você não para quieto em lugar nenhum. Nossa, que você tinha que quietar o faca, porque você só vive viajando para lá e para cá, não tem condição, né? Fica o tempo inteiro passando por esses perrengues com esses meninos. E como assim? Né? Ela comentou isso lá num grupo, na rodinha de grupo, que não entende nesse seu comportamento. Se eu não fosse uma pessoa que tivesse muito bem trabalhada, isso eu ia pegar corda com isso. Se eu não fosse uma pessoa que eu realmente sei o que eu estou fazendo, que eu vim porque o Senhor me conduziu, porque o Senhor realmente falou em alto e bom som que eu tinha um propósito aqui, ele me explicou que propósito era esse, eu ia pegar corda com isso. Aí eu ia falar, nossa, quem é aquela menina para falar isso de mim? Falar ainda numa roda de pessoas, ficar falando no meu nome e tal. E aí, isso vai doer tanto no meu ego que eu vou querer ir tirar satisfação. Então, de alguma forma, eu vou querer. Então, aquilo vai tirar a minha paz. Por quê? Porque eu estou muito voltada para essas coisinhas, entende? Isso foi um exemplo, gente, que pode ser qualquer outra coisa. Pode ser alguém que te chamou de feia, pode ser alguém que enfim, te insultou de alguma forma no trabalho. Então, assim, quando você entende dos temperamentos e você tem essas emoções equilibradas e você entende quem você é no Senhor, essas coisas não te atingem mais. É impressionante, que parece, tá entendendo? Não tem como atingir, sabe? Então, assim, você consegue relevar um xingamento no trânsito, você não retribui, você consegue viver uma vida mais leve. Por quê? Porque você está fundamentada aí no Senhor. E a sua alma, gente, nada substitui essa paz de alma, sabe? Essa paz de espiritual. Eu falo muito aqui, né, que depois que a gente tem o Espírito Santo, a gente não se engana. Tem muitas coisas que hoje eu entendo
sobre a palavra, hoje eu entendo sobre o autoconhecimento que eu já exercitava, que eu já praticava, né? Por quê? Porque eu já fui ensinada biblicamente, só que muitas coisas eu não consegui explicar. O perdão, a gente tem que liberar o perdão. Só que muitas coisas eu já praticava. O Espírito Santo me incomodava, você tem que perdoar. Só que o autoconhecimento trouxe com clareza o que tudo isso pode acrescentar na sua vida de uma forma que vai te livrar de doenças, que vai te dar, tirar, né, como é que fala? Cientificamente, eles explicam a forma que isso vai te trazer paz, cientificamente, né? Sendo que a Bíblia já fala também isso. Então, muitas coisas eu já praticava, só que eu não tinha esse conhecimento científico, que eu acredito muito, gente, que os cientistas e todo esse entendimento, todo esse conhecimento que a gente tem hoje é para nos levar para um próximo nível, é para realmente nos blindar de muitas coisas. E como isso é maravilhoso, sabe? Como isso foi importante para mim, está sendo importante para mim. Por quê? Porque hoje eu entendo todos os motivos que aconteceram comigo de ruim, né? Por conta do autoconhecimento, e eu falo, nossa, se eu tivesse agido dessa forma, eu não tinha essa clareza, né? Igual a gente pontua aqui dentro. Então, assim, de cada detalhe, olha, se você fizer dessa forma, então, o Espírito Santo, ele te dá essa clareza. Então, quando você junta esse autoconhecimento, esse equilíbrio emocional, e realmente se volta para o Senhor, ai, meu Deus, saiu aqui a tela. Se volta para o Senhor, ele consegue, ele consegue te revelar de uma forma muito linda como é que você tem que agir em todas as áreas da sua vida. Então, assim, não importa o cenário, não importa o momento que você está vivendo. Ah, Tâmara, mas você não sabe o que acontece comigo e tal. Não importa. Quando você se volta para o Senhor e faz a brilhante pergunta, né? O que eu tenho que aprender com isso? O Senhor, ele se revela a você. E ele te faz entender ali, ó, de uma forma muito linda e genuína, qual que é o seu erro, e começa a fazer esse equilíbrio aí das suas emoções, né? E se você se aprofundar e for intencional, você consegue entender isso de uma forma muito rápida e mudar todo o conceito, toda a história da sua vida. Então, assim, eu fiquei muito encantada quando eu li esse versículo no final, né? Maravilhosas são as suas obras e a minha alma sabe muito bem, né? Não tem como a gente fugir do Criador, né? A obra-prima conhece o Criador e a gente realmente sempre se volta para ele. E é sobre isso. Alguém quer falar algo? Ju? Bom dia. Bom, Ontem a gente estava conversando sobre emoções lá no BEC, né? E eu vejo que você está bem preparada sobre o assunto, Tâmara. Assim, quando a gente tem consciência da nossa identidade, a gente tem consciência de muita coisa, mas mesmo assim algo ainda te incomoda, algo que a pessoa direcionou a você, né? Aí a gente se pergunta: "Deus, o que que o Senhor está querendo tratar em mim? O que que eu preciso mudar? O que que eu ainda preciso transformar?" Ontem eu estava tendo essa conversa com o Senhor, porque aconteceu uma situação não diretamente comigo, mas aquilo me causou um desconforto, né, me causou um sentimento ruim e eu falei: "Senhor, me mostra, seja mais claro comigo, o que que eu preciso tratar ainda, que a gente está nessa ambiência, a gente está nessa constância, mas isso está me incomodando. Então eu sei que eu preciso tratar alguma coisa, tem alguma raiz em algum lugar, só que eu ainda não consegui identificar. E eu estou em oração justamente por isso. Aí hoje você veio falar sobre o tema e eu, socorro, preciso de mais entendimento, como realmente tratar. É sobre isso, se tiver algo como a gente identificar a raiz de algo que incomoda a gente, né. E eu estou em oração e falei abertamente ontem com o Senhor: "Se for para quebrar, Senhor, quebra, lança fora. Se for para afastar pessoas, afasta, mas que eu permaneça no meu propósito", né.
Mas isso é muito forte e isso é muito real. A gente tem que se permitir, né? A gente tem que estar disponível para não ferir e não sair ferida de relacionamentos, independente eles de qual seja, né? Então é sobre isso. Que benção. E é engraçada, Ju, que, tipo, essa sua atitude é uma atitude de uma pessoa que já tem clareza, né? Porque, tipo, se for em outras pessoas que não têm a clareza, pega a corda e começa a querer se justificar em cima de um problema, quer sempre se defender, a gente quer sempre se defender. E qual que foi o seu conceito? Senhor, o que eu tenho que aprender com isso, né? Qual que é a raiz disso? Porque tem muitas coisas, gente, que acontecem para ser trabalhada com a gente, que é coisas que ainda é de infância dentro de nós. Nos dói por quê? Porque é um trauma que aconteceu na infância, então o Senhor vai nos curando. Mas olha só a atitude da Ju, o que eu tenho que aprender com isso, né? O que o Senhor quer me ensinar? Me quebra se for, mas ele resolve isso aqui dentro de mim, porque me incomodou. Então, assim, isso aí já é uma atitude de autorresponsabilidade, que está dentro do autoconhecimento, né? Entender que as coisas acontecem e vêm para nós, não porque nós somos a coitadinha e a injustiçada, não. Tudo tem um fundamento. Se veio é porque já tem uma raiz ali. Principalmente as coisas de ruim, né, no nosso conceito. Não, se veio, se eu atrair, se acontecesse comigo, é porque tem um fundamento ali. Então, assim, já está de parabéns só por isso. E o Senhor, ele revela quando a gente faz as perguntas. É impressionante, gente. É impressionante o tanto que o Espírito Santo revela. Então, assim, quanto mais intimidade a gente tem, mais o Senhor se revela. E eu fico impressionada que ele fala assim, os detalhes, sabe? Com você, Ju. Amém. Amém, Senhor Jesus. De graças te damos, Pai, por mais esse amanhecer na tua presença, Senhor, por esse amanhecer diante dos teus ensinamentos, Pai. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem mostrado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por essa leveza que tem se tornado, Senhor, o caminhar contigo, Senhor, porque diariamente o Senhor vem com seu direcionamento, com seu ensinamento, Pai, nos guiando, Senhor, usando as palavras, usando as pessoas, Senhor, para que a gente tenha entendimento, Senhor, do teu querer, da tua vontade para a nossa vida. Nesse momento, entrego em tuas mãos, Pai, a mãe da Regina, Senhor, que passa por alguma situação que tu conheces e que tu sabe qual a necessidade dela, Pai. Vem com teu agir sobre a vida dela, Senhor, curando o que precisa ser curado, transformando o que precisa ser transformado, Pai. Que tudo seja conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor, que seja debaixo da tua cobertura, Senhor. Graças te damos pela vida dela, Pai. Entrego também, Senhor, a vida de cada uma que está aqui nessa sala, Senhor, de cada família representada, cada lar, que o Senhor venha estar abençoando e guardando, dando livramento, livrando de todo o mal, Senhor, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Criador e Salvador, Senhor, que pode todas as coisas, Pai. E diante da palavra de hoje, Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha agindo em cada coração, Senhor, em cada mente, Senhor, que o Senhor venha transformando, Senhor, e lançando fora, Pai, tudo que não vem de Ti, Senhor, tudo que não pertence a Ti, Pai. Transforma, Senhor, pensamentos, transforma comportamento, Senhor, transforma atitude, Senhor. Vem com a Tua leveza, com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua harmonia, Senhor. Se preciso for quebrar os vasos, Senhor, que o Senhor venha quebrando, Senhor, que o Senhor seja o nosso oleiro, que o Senhor venha nos transformando, Pai, porque nós somos tuas filhas amadas, Senhor, e estamos aqui para cumprir a tua missão, Deus. Então, aqui a transformação vem em nós, Senhor. Se tem feridas que precisam ser tratadas, Senhor, se tem raízes que precisam ser cortadas, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ser tratadas, Deus, para te servir e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que a gente venha ter o entendimento do que tu tens para nossas vidas, Senhor, que precisa ter transformado, Senhor. Nós nos colocamos nos teus pés, Senhor, e tira de nós o que não vem de ti. Tira tudo, Senhor, que afasta-nos de ti, Senhor, que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós somos as tuas filhas, as tuas servas, Senhor. Então, mais uma vez eu te peço, eu clamo, Senhor, pelo teu santo nome, que tu venha sobre a nossa vida, que tu venha com esse transformar, Pai.
porque nós não queremos dor, nós não queremos tristeza, Senhor, nós queremos a leveza da tua doce presença nas nossas vidas, Senhor. Mas tu tens um propósito, Senhor, abaixo dos céus para cada uma de nós, Senhor. E tu vem claramente, Senhor, nos tocando, Senhor. E nós estamos aqui dispostos a te obedecer, Senhor, te obedecer, Senhor. Então, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nossas vidas e nos transforma, Senhor. Que a tua presença seja real, Senhor, em nossas vidas, que seja transbordante, Senhor. No nome do teu filho Jesus, que eu te peço e te agradeço pela tua doce presença, Senhor. Amém, amém e amém.